Também de primeira discussão, projeto de lei ordinária número 123 de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos veterinários e comércios de produtos para animais de afixarem cartazes de incentivo à adoção responsável de animais. Projeto da vereadora Juliette Nitz. Solicito a mesma que faça a leitura dos pareceres. Projeto de lei ordinária número 123 tem 6 comissões: Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Defesa do Consumidor e Administração de Assuntos Ligados ao Servidor Público. Senhores vereadores, o projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Marcelo Achute. Verdade, Medeiros. Verdade. Colaborou. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estive hoje na Assembleia Legislativa e hoje a Assembleia Legislativa estava debatendo alguns assuntos e chegou a debater um assunto que acaba sendo corriqueiro aqui nessa casa, vereador Lucas, de nós trazemos as políticas para cá dentro, políticas públicas, mas acabamos simplesmente dando e obrigando a iniciativa privada a fazer. Se nós pegamos hoje, e eu convido aos senhores, vereador Gelson Rodrigues, vereador Eliseu Pereira, que moram na região sul, de visitar a ONG Viva Bicho. Olha, eu vou dizer para vocês, alguns vereadores têm costume de fazer moção, ali devia dar um título lá e abraçar tudo e agradecer, botar na oração. São mais de 1.000 animais. Mais de 1.000 animais que ali estão. Recebendo e passando o pires à Sociedade Balneário Camboriú. Tem um convênio? Tem. Poder Público iniciou na época do Pavan, bola. Lembra do antigo, onde foi o primeiro convênio que o Pavan acabou se comprometendo, foi uma macarronada da ONG Viva Bicho lá no antigo Farol na Barra Sul. E eu me lembro daquela época que já trazia-se a discussão dos problemas que nós temos perene em relação aos animais abandonados na rua. E na época o ex-vereador Claudir Maciel apresentou um projeto aqui nessa casa criando-se um centro de zoonose. João Passo era o seu chefe de gabinete, deve ser ele que deve ter escrevido o projeto. Nós estamos dizendo há mais de 10 anos, e nós não vimos sequer uma política pública voltada aos animais. Nós não estamos dizendo em política pública simplesmente em relacionamento de um convênio. Você vai lá, o dinheiro e cuida. Não é isso. Nós estamos dizendo uma política pública que traga consciência à sociedade e não faça igual peruca, que eu quero ver peruca, me dá um lugar onde quer para castrar, que eu vou te levar umas 50 cachorras. Mas é verdade, estou brincando aqui, interagindo. Eu sei o que ele está fazendo, estou brincando com ele. E nós temos que ter uma política pública voltada aos nossos animais. Se nós acabarmos hoje obrigando a todo consultório, a toda clínica, a todo pet, isso aí. Eu espero que a Rádio Câmara possa fazer sim. Convidar lá o pessoal da ONG Viva Bicho e diga, lá no sábado, às 9 horas da manhã, nós vamos ter uma campanha educativa, uma campanha de doação. Eu acho que esse é o intuito. Que nós pegamos a nossa verba de publicidade, e possamos fazer uma campanha assim. Porque, com todo o respeito, não estou aqui, pelo amor de Deus, dizendo que o projeto não é bom, mas não vai resolver o problema. Simplesmente botar uma placa. O que tem de boteco dizendo não venda para menor nos quiosques agora, era uma lei que obrigaram. É vender na frente dos quiosques, o capeta, para 15, 16, 17. Olha, vereador Omar, vai ter que ter muita oração para o Conselho Tutelar conseguir resolver o problema lá. Muita oração e muita fé. Porque, olha, vai ter dificuldade. Eu volto a dizer aos senhores
que nesse caso nem com a fé. Porque nós temos que trazer a discussão. Eu sou favorável, sou tão favorável que fiz um projeto de lei com vício de origem, olha só, que cria o conselho. Nós conseguimos aprovar, foi aprovado. Quanto que é repassado, Meirinho, para o conselho? Vamos criar o fundo. Vamos criar o fundo. Vamos criar o fundo, sim, fundo municipal. Vamos pegar a utilização de multas. Multas, sim. A Secretaria do Meio Ambiente, por que não pode ser? Pode ser aplicado. Da construção civil. Nós vimos sim, eu vou aqui dizer que o município acabou criando alguns dog parks, acabou trazendo, nós temos uma pessoa que tem o meu respeito, pena que o David saiu, que é a secretária de administração, e outras pessoas, Maria Heloísa Lenzi, outras pessoas da sociedade, o vereador Juliette, e outras pessoas da própria sociedade que têm trazido a discussão em relação aos animais. Mas eu nunca vi uma propaganda institucional. Nunca. Olha que eu tenho o número do cidadania, 23 anos de vida pública. Nunca vi. Imagina só. E também não estou criticando o Omar aqui, porque daqui a pouco já estão dizendo que a gente já... Um pouquinho eu vou criticar. Porque ele me deve uma pedra numa situação aí. Num boca aberta aí. Tem boca alugada aí. Mas imagina só. Nós pegamos a TV Câmara e botaram uma campanha bonita. E tirar um pouco político dali, o secretário, nós ali, vamos botar, fazemos a política pública. Já vou considerar uma parte do nosso semestre. Acho que esse é o intuito. Nós temos uma estrutura da Câmara de Vereadores, vamos utilizar essa estrutura em causas nobres. A discussão. Olha, nós deveríamos fazer uma audiência pública com Balneário Camboriú e Camboriú, no caso da ONG Viva Bicho. Porque ela tem tanto Balneário como Camboriú. Lá o Elcio nunca tem dinheiro para nada. Lá nunca tem. E amanhã eu vou falar sobre a questão da Águas de Camboriú também, do Parque Inudável. Muito bem colocado pelo vereador Alindo. Uma parte do vereador Juscelê. Obrigado, vereador Marcelo. A discussão ela é válida. Não é aqui que a gente queira ser contrário a um pensamento, a um projeto defendido. Nós temos que lembrar o seguinte, sobre a interferência nas empresas privadas. Qual é a competência? Vou relembrar aqui um projeto do vereador Alindo, que de fato um projeto excelente, que foi do estacionamento do shopping, que o shopping entrou com uma ação e derrubou sobre a questão de fracionar em minutos. Então, temos que ver aqui, porque é uma questão assim, ó, nós vamos começar a penalizar mais ainda um comerciante. 600 e poucos reais uma multa, daqui a pouco é mais. Eu propriamente já tenho dito aqui, eu não voto mais em projetos que interferem em comércio privado. É isso. Eu, da mesma forma, eu não vou dizer que o intuito do vereador Arlindo não é bom. Não vou dizer, trazer a discussão. Só que não quer estacionar no shopping, estacionar lá na frente, lá no pai do Guinho, lá no sogro do Guinho, bem baratinho. Mas não é obrigado, quem que obriga a botar uma faca no pescoço para ir lá? Não quer, bota em outro, e assim vai. É verdade, eu tenho que começar a discutir. 30 segundos, senhor presidente. Agora, não vai ser a multa na clínica lá do Ari, não vai ser a multa lá na clínica veterinária que vai resolver o problema. O problema vai resolver em campanhas. Campanha, essa aqui é a multa, 2 FM, não resolve nada. Resolve nós utilizarmos a estrutura, campanha de publicidade. Vamos fazer o pedido de informação e perguntar quanto que nos últimos 20 anos foi feito em campanha de publicidade em defesa da adoção, da causa animal. Olha, não tem conhecimento. Não tem. Acho louvável a discussão, temos que discutir, temos que trazer. Mas se hoje nós temos defesa animal, é por causa da sociedade. Se não fosse a sociedade organizada, infelizmente, nossos mais de 1.000 animais estariam aí abandonados na cidade, porque o que o poder público repassa é muito pequeno pelo valoroso trabalho que as ONGs realizam em Balneário Camboriú. Muito obrigado. Com a palavra a vereadora Juliette Nitz. Boa noite. Concordo que não vai resolver, mas hoje os pet shops acabam olhando muito na venda, na compra e venda do cachorro de raça, dos animais com raça, do gato, né, do passarinho.
e temos tantos animais para adoção. Em falar que nós estamos exonerando, fazendo com que o privado pague uma conta, né, em fixar um cartaz, em nenhum momento o projeto diz que o cartaz tem que ser um cartaz feito em gráfica, ele pode ser apenas um papel escrito à mão. Então, acredito que não vai haver esse gasto para o privado, mas sim começar uma conscientização em relação à adoção consciente. Então, o pet shop apenas vai, né? O pet shop, quem vende artigos veterinários, comércio de produtos animais, eles deverão fixar cartazes incentivando a adoção responsável dos animais, porque também tem o outro lado, que as pessoas vão até a Viva Bicho, pegam um bichinho e, quando começa a crescer, acabam soltando na rua. Então, claro que precisamos de políticas públicas, o incentivo de fazer um cadastro desses animais que são adotados. Hoje a Viva Bicho já faz esse cadastro, mas acredito que precisamos da chipagem também nesses animais. Eu estive na abertura da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais em Florianópolis, e foi algo que eu pedi ao deputado Márcios, uma emenda para podermos comprar aqui no município essa chipagem, para chipar os animais de rua, os animais da ONG Viva Bicho, e assim que for doados esses animais, eles não são perdidos, porque ali tem a pessoa que é a responsável, o tutor do animal. Então, acredito que precisamos fazer isso no nosso município. Até tivemos o exemplo de um deputado que foi prefeito em São Ludgero. Ele fez no município dele toda essa chipagem e toda o cadastro dos animais de rua. Então, temos que começar essas políticas públicas de algum lugar. Acredito que é no local que se vende produtos de animais, né, como os pet shops, e é uma folha de papel, só tem o tamanho dessa folha, o tamanho da letra, que pode ser escrito à mão. Então, vamos incentivar a adoção e não incentivar a compra e venda dos animais, porque daí acabam sendo feitos animais só para procriarem, e sabemos que depois eles são descartados, que é uma tristeza também. Com a palavra, vereador Lucas Gotardo. Obrigado, presidente. Cumprimento a mesa diretora, a vereadora. Antes de iniciar minha fala, quero dizer, vereador Giliatti, que eu lhe acompanho e sei o quanto você luta pela questão animal, inclusive até já protocolamos alguns projetos em conjunto, mas eu não quero ser repetitivo nos meus discursos aqui. Eu criei aquela comissão da revisão de leis em Balneário Camboriú, que hoje se tornou um grupo de estudos, onde está tendo bastante sucesso, o envolvimento da comunidade acadêmica. E vocês não têm ideia da quantidade de lei que eu encontrei que obriga a fixação de placa em determinados locais. Se fosse pegar essa sala aqui, a gente fosse fixar todas as placas que hoje o Estado obriga que a gente tivesse que fixar, ia faltar lugar naquela parede aqui que está na minha frente. Aqui. Deve ter umas 10. Sem brincadeira, deve ter umas 10. É placa para tudo quanto é coisa. Eu acredito que a política pública da questão animal, de fato, ela tem que ser trabalhada, mas esse tipo de política pública ela não é a mais eficiente, para não dizer outra coisa. Placas não têm poderes mágicos, não é a placa que vai conscientizar a pessoa. Hoje a gente vive numa era moderna, tecnológica, onde existem diversos outros instrumentos para a gente trabalhar essa conscientização. Entendo que a causa, a pauta, ela é, de fato, extremamente relevante e a gente tem que incentivar a adoção animal e ela é legítima, ainda mais vindo por você que tem um certo ativismo nesse campo. Mas política pública ela é coisa séria. Não é, isso fazendo um recorte da sua fala, não é nós pegarmos qualquer papel, escrever de qualquer jeito e botar na parede, como você mesmo falou, que as pessoas vão se conscientizar de uma determinada ação. Não é uma placa fixada na parede com uma simples mensagem, como eu encontrei uma legislação que obriga que
tenha que ter uma mensagem lá na parede dizendo que pedofilia é crime, é uma coisa óbvia, né? Que vai conscientizar as pessoas a não cometerem um determinado ato. E eu digo isso porque se toda vez que um determinado empreendedor, um determinado cidadão não afixar uma placa, ele recebeu uma multa, como esse projeto aqui prevê e os outros demais prevê também, o cara quebra. Existem projetos de afixação de placas, se a pessoa não pagar, a multa chega a dar de 8 a 10 mil reais. Será que é esse o tipo de sociedade que a gente quer? Toda a carga tributária que a gente já tem, com todas as responsabilidades que nós temos, será que essa é a política pública mais eficiente para a gente resolver um problema público que tem uma relevância grande para o nosso município? Bom, eu entendo que desta forma não é tá tudo bem? Não é a forma mais eficiente para a gente resolver o problema. Entendo o mérito, acho que a gente tem que discutir, a gente tem que discutir as formas de trabalhar nessa causa, mas não é uma placa na parede, não é multando quem não coloca que vá se resolver o problema. Obrigado, presidente. Vossa Excelência, me correção. E dou uma parte, vereador Marcelo. Se nós pegarmos qualquer estabelecimento comercial hoje, Balneário Camboriú, qualquer um, uma parede exclusiva para placas. É alvará disso, é alvará daquilo, é alvará... E, querendo ou não, é obrigado. A fala do vereador Lucas e a minha fala é no intuito de o quê? A placa não vai resolver. Não vai resolver. Quantas placas dizem não venda cigarro para menor de 18 anos, nós temos em vários locais. Depois de uma campanha que foi feita no Brasil, uma campanha grande que foi feita no país, grande, acabou diminuindo, Piroca, a venda, o consumo de cigarro. Se nós pegarmos a venda do tabaco na década de 90 e hoje diminuiu muito. Nós precisamos sim, vereador, ter campanhas e essa casa tem estrutura para fazer. Tem estrutura de fazer uma campanhazinha juntamente com o Viva Bicho, dar entrevistas, ter uma campanha publicitária, a Prefeitura Municipal, que tem uma empresa, de própria, uma agência, e pode ser feito. Hoje, querendo ou não, a conscientização é a melhor coisa que nós temos. Agora, nós não podemos obrigar novamente a iniciativa privada a fazer o papel que é do poder público. Essas políticas são públicas. Por isso que criamos o conselho, por isso que podemos debater, para ter ações. Olha, vou dizer para Vossas Excelências, nós temos que sim parar de intervir cada vez mais e começarmos a chamar a atenção do poder público. Parabéns e comungo da fala de Vossa Excelência. Obrigado, vereador Marcelo. Como eu falei, às vezes eu pareço ser chato, né? Porque já venho, desde que entrei aqui, eu sou chato, né? Com esse discurso, de fato. Mas é porque a gente tem exemplos claros, né? De políticas públicas que não funcionaram, e essa é uma delas. É uma lei que vai acabar vindo para a Comissão de Revisão de Leis e, com certeza, terei que enviar essa casa para revogar a legislação. Obrigado, presidente. Palavra ao vereador Peruca. Nobres colegas vereadores, eu me sinto muito à vontade para falar desse tema, até porque tem um certo trabalho ligado a essa questão da causa animal. Entendo que é necessário que se aumente o número de cães, de gatos, de cadelinhas adotadas. E quando falo isso, não só falo como faço. Para alguns dos colegas vereadores que já tiveram a oportunidade de visitar a casa do meu pai, sabe que nós temos lá 7 cadelas. Dessas 7 cadelas, 6 são de rua. 6 são de entidades que doam cães. 6 são cadelas que não foram compradas. Apenas uma foi comprada, mas nós ganhamos de quem comprou. Porque eu entendo que esse tipo de comércio é prejudicial. Agora nós temos que parar para prestar um pouquinho atenção no que a gente está fazendo. Vereadora, a senhora falou que foi até a abertura da frente parlamentar
para solicitar uma emenda parlamentar para comprar uma máquina de chipar animais. Nós estamos obrigando o empresário, nós estamos trazendo mais uma responsabilidade para o empresário e, ao mesmo tempo, estamos indo lá na Assembleia Estadual com o Pires pedir esmola. Porque eu fiz uma consulta rápida, uma máquina para chipar animais com 500 chips, custa pouco mais de R$1.000. Para que a prefeitura pudesse chipar os mais de 1.000 animais da Viva Bicho, não custaria aos cofres públicos R$2.000. Quem tiver dúvida é só fazer uma consulta rápida no Google. Nobres colegas, nós temos que parar com essa necessidade visceral de ficar influenciando na vida do empresário. E eu quero fazer uma analogia aqui. Colocar numa pet shop uma placa dizendo que tem que se incentivar, a adoção, é mais ou menos, vereador, a gente fazer uma lei dizendo para que lá na construtora do seu pai tem uma placa: não compra, alugue apartamentos, que é melhor. É mais ou menos isso que nós estamos falando. Porque hoje, se tu fizer uma análise, aqui em Balneário Camboriú, se tu fizer uma análise de investimento de dinheiro em mercado, em bolsa, em contrato futuro de dólar e essas coisas, é muito melhor tu pegar esse dinheiro que tu vai imobilizar no imóvel e investir e pagar aluguel. Nobres colegas, imaginem nós pegando e obrigando os corretores de imóveis que trabalham com venda de apartamentos a colocarem uma placa dizendo: não compre, alugue. É complicado. Nós precisamos usar nossa energia, nobres colegas vereadores, para cobrar do poder público municipal. E quando falo cobrar, não quero falar isso num tom de oposicionismo, mas de cobrar da prefeitura municipal que se criem campanhas. O vereador Marcelo trouxe aqui na sua fala. Quantas vezes a prefeitura municipal, de forma similar que faz essas campanhas para economizar água, botando os outdoor, fez uma campanha dizendo assim: ó, a prefeitura municipal incentiva a adoção, e colocasse lá o endereço das ONGs que nós temos no município, o contato das redes de cuidadores. Nós nunca fizemos isso, e falo isso aqui olhando para o líder do governo, não é uma crítica a esse governo, nós nunca fizemos, nenhum governo fez. Nós precisamos criar campanhas, criar incentivos, iniciativas, para que esse tipo de coisa aconteça. E não ficar colocando na cola do contribuinte, do empresário, que faça alguma coisa. Eu sei que não tem custo, vereador, eu sei que não tem custo. Uma plaquinha não tem custo, mas não é só a questão do custo, é a questão da imposição. O Estado não faz seu papel e quer que os outros façam. Nós não podemos mais permitir isso. E nós não estamos falando aqui de custo, nós estamos falando de atitudes. Falas convencem, atitudes arrebatam. É dessa forma que nós precisamos fazer com que o poder público haja. Promovendo, e não só ensinando, mas envolvendo a população, a comunidade, de que algumas pautas são prioritárias. E a pauta da adoção de animais, principalmente das ONGs do nosso município, é sim uma pauta muito importante. Uma parte ao vereador Marcelo. Vereador Peruca, nós temos um exemplo muito... mais ou menos uns 10 anos, 15 anos atrás, os artistas de Balneário Camboriú pediram uma oportunidade para que a construção civil, lembra disso, Bola? Pudesse ter em cada entrada, era obrigado, é lei, que cada entrada de uma portaria tivesse uma obra de arte. Da fachada. Vai lá visitar quantas que tem. Não, mas o que resolveu? Só tem 2 que fazem. Pega lá. É isso que eu quero dizer. Você não tem que ter obrigação, não tem que ser obrigado a você fazer. Você tem que incentivar. Um exemplo muito claro, que nós podemos dizer, em vários aspectos, ô Peruca, o que você acabou de dizer. Pega o quê? Faz uma campanha, mostre para a sociedade a importância que tem. Agora, obrigar. Infelizmente, acaba não tendo resultado.
comum com a fala de Vossa Excelência, nós temos que sim utilizar os instrumentos para divulgar sim, fazer campanhas educativas, que eu concordo. Não temos que comprar animais, temos que adotar. Muito obrigado, vereador Marcelo, pela contribuição. Era essa a minha participação. Senhores vereadores, então, não havendo mais discussões, o projeto está de conhecimento dos senhores.